Finalmente foi lançado um dos filmes mais aguardados deste 2025. Sem dúvida, era o mais aguardado do ano. Um nível de expectativa comparável apenas ao filme dos Smurfs. Nem como piada serve, aquilo nem teve marketing. Aposto que você nem sabia que lançaram um filme dos Smurfs. É normal, tá? Hoje tem menos marketing que o lendário chat do Wii U. Mas enfim, Superman, me desviei do assunto. É curioso como o Superman, um herói que sempre promoveu o bom astral, o amor e a justiça, se tornou a pedra angular de uma guerra muito ridícula nos dias atuais. Entre senhores de 45 anos obcecados com a ideia de que o Superman tem que ser uma representação exata de Jesus Cristo, mas com roupa colada azul contra pessoas normais. Sim, obviamente, estou falando dos famosíssimos Snyder Tarts, que, para vocês entenderem rapidamente, os Snyder Tarts são aqueles que ficaram totalmente obcecados com a visão do Superman do diretor Zack Snyder, que obviamente não tem culpa disso. Embora eu não concorde com a visão dele sobre o Superman e outros personagens da Detective Comics, não acho que o Homem de Aço seja ruim. E devo ser o único ser sobre a face da Terra que conseguiu se entreter com Batman vs Superman. Reconheço que o roteiro desse filme é mais fraco que um episódio de Dora, a Aventureira. Mas se tem algo que o Snyder sabe fazer muito bem, é entregar momentos de hype insanos. O personagem na tela pode estar dizendo a maior besteira que você já ouviu na sua vida, mas de alguma forma ele consegue fazer parecer épico. Tenho certeza de que o Snyder seria capaz de realmente colocar o pai do Clark para pedir para ele trazer 5 de azada. E de alguma forma ele conseguiria fazer a cena ter aura, não tenho a menor dúvida disso. Esse universo compartilhado da Detective Comics já foi completamente descartado e varrido. Acima de tudo por ser extremamente medíocre e apressado devido à culpa da Warner Bros., que é algo como a Electronic Arts do cinema. Esse universo cinematográfico sempre foi inferior às IPs da Detective Comics, não fazendo justiça a elas desde o início. Continuidade confusa, personagens mal desenvolvidos, elenco questionável e ambientação mal conduzida. Embora eu não seja contra fazer um universo de filmes um pouco mais sombrio ou sério, como deu certo com o Batman. O universo da Detective Comics que tivemos era mais focado no Ed básico do que no sério ou sombrio. Os fãs do universo descartado estão descontentes desde o anúncio do filme do Superman, dirigido por James Gunn, tentando boicotar o filme das formas mais criativas e absurdas que você possa imaginar. Desde acusar esse Superman de ser gay ou pouco masculino, até reclamar que Gunn fez o Superman ser um alienígena. Não vou mais falar sobre esse assunto durante o vídeo, pois quero falar do novo filme e deixar o Homem de Aço no passado, onde deve estar. Mas por ter sido um fenômeno tão curioso, os boicotes que tentaram fazer contra esse filme sem nenhum motivo. Acho que era um detalhe muito interessante de comentar, e que provavelmente vai entrar para a história, então vamos lá. O início desse filme já é uma ousada declaração de intenções. Que a primeira cena do Homem do Amanhã não seja dele mostrando sua invencibilidade, vulnerabilidade, aura farmer ou algo semelhante. Mas o primeiro contato que temos com o personagem é vê-lo completamente destruído, espancado e sangrando. É uma decisão muito curiosa. James Gunn afirmou que não pretendia criar um Superman completamente invencível e com poder excessivamente desproporcional. Isso certamente para torná-lo algo mais próximo da humanidade e menos como algum tipo de divindade perfeita e invencível. No final do vídeo, comentaremos se essa decisão foi boa ou não. Em seguida, após vermos um Superman quase derrotado, o vemos pedindo ajuda. Neste caso, ao seu cachorro Krypto, que apesar do que muitos pensam, é um cão normal, só que com habilidades de kryptoniano. Ele não tem inteligência avançada e nem chega a ser o que entenderíamos como um cachorro inteligente. Na verdade, acho que ele é um cachorro bem bobo e menos inteligente que a média. Na verdade, ele é o típico cachorro mal educado e hiperativo, que não percebe absolutamente nada do que acontece ao seu redor, nem por acaso. Algo muito bem justificado, graças a Deus. Isso porque a educação desse cachorro ficou nas mãos da prima do Clark, a Supergirl, que já podemos ver que não é uma mulher muito certa da cabeça, digamos assim. O cachorro leva o Superman para sua fortaleza, onde seus robôs, que não têm emoções, mostram emoções constantemente. Acredito que isso faz parte da piada. Eles o ajudam e ele recebe uma boa dose de luz solar, já que o Superman, como sabemos, é como uma plantinha, e o sol amarelo faz ele ficar com o pau bem duro. Achei engraçado e desnecessário que os robôs, sendo especialistas em medicina, fizessem um relatório das lesões do Superman. E digo desnecessário porque no final das contas, o Superman só precisa se recarregar com energia solar para recuperar seus poderes e curar qualquer ferimento. Acho desnecessário ver o que ele tem. No final, tudo se resolve igual, mas tanto faz. Superman se recupera, embora não completamente, e volta a lutar contra o cara que fez isso com ele. Droga, que como vemos é um capanga a serviço do Lex Luthor. O qual decifrou perfeitamente o estilo de combate do Superman. Algo que também não é muito difícil, já que o Superman sempre luta de forma bem básica, do tipo pum, te bato, porque afinal ele é o Superman.
Ele não liga. Mesmo que você o acerte dormindo com um jab de direita, o Superman te desintegra como papel. Na verdade, ele não se sai bem contra esse sujeito. No final, vemos um simpático senhor árabe ou indiano. Ali ajuda o Superman a sair do buraco que ele fez no chão. Fora do buraco, o Superman continua totalmente destruído. Um barrigudo diz a ele que talvez não devesse ter feito o que fez em não sei onde, um país fictício nesse mundo. Atualmente, há um conflito armado entre dois países no mundo. Honestamente, todos sabemos a quais dois países da vida real eles estão se referindo. Pelo que entendemos, o Superman se envolveu de alguma forma nesse conflito, algo que será explorado mais adiante. Por praticidade, não chamarei esses países pelo nome, pois é difícil lembrar. Vou me referir a eles como país invasor e invadido. Simplificando, todos entendemos enquanto tudo isso acontece. A meta-humana a serviço de Lex, a engenheira, encontra a fortaleza do Superman, cumprindo o plano inicial de Lex. Ela fica irritada quando a fortaleza desaparece, mas Lex não se importa, pois sabe de algumas coisas. Ela está com as costas bem protegidas e, claro, tem seu ingresso de entrada para aquela fortaleza, 2 passos à frente. Agora é quando temos um dos poucos momentos do filme em que Clark Kent aparece trabalhando como repórter. E mostram seus colegas de trabalho e, claro, Lois Lane. Logo depois, esses dois têm um encontro na casa da Lois. Clark quer tomar café da manhã no jantar e ela não quer. Enfim, mulheres nunca nos entendem. O que faremos? A questão é que chegou um momento. Clark comete o pior erro que você pode cometer com uma jornalista: conceder uma entrevista mesmo que seja sua parceira ou familiar. Esses indivíduos são autênticos mercenários, eles iniciam bem, fingindo não se conhecerem muito e que o Superman está dando uma entrevista. Tudo calmo. Tudo vai bem até que Lois começa a fazer algumas perguntas um pouco incômodas para o Superman. Ela questiona ele sobre sua intervenção na guerra daqueles dois países, e nas entrelinhas diz que ele não é quem deve decidir. Assim, em algo tão complexo como é uma guerra entre dois países. Superman afirma que era evidente que os invadidos necessitavam de auxílio, justificando sua intervenção. Mas Lois diz a ele que também há evidências de que o país invasor só quer ajudar o país invadido. Portanto, não é justo que Superman decida arbitrariamente sobre conflitos geopolíticos apenas por ser muito forte. Com isso, o Superman fica irritado e se sente cada vez mais pressionado. Até o ponto de gritar para Lois que se ele não interviesse, muita gente morreria. Aqui vemos que Superman, apesar de ter o poder de um deus, literalmente, sua mente, espírito e moral permanecem humanos, como os de qualquer pessoa boa e comum que você possa imaginar. E isso é bom se você for uma boa pessoa. Se for questionável, ninguém gostaria de depender, quanto ao seu futuro e ao de seus entes queridos, de um homem comum que simplesmente é extremamente poderoso. Já que, com base em sua moral subjetiva, ele fará o que quiser. E claro, agora mesmo está tudo bem, porque ele realmente tem um bom coração e está salvando vidas. Mas e se não for assim? E se o país invasor tivesse conseguido manipulá-lo e ele tivesse se juntado ou permitido o genocídio? Essas são as questões que assustam sobre o Super-Homem. Sim, ele é uma pessoa boa, mas e se de repente não for? Por isso, histórias como Injustice se tornaram tão populares. Por sorte, o Super-Homem é alguém completamente ideal, um símbolo e o humano mais humano de todos. Portanto, ele praticamente não se corrompe. Temos isso claro, mas é compreensível que, pelo menos no início, já que este é um Super-Homem muito novo. Algumas pessoas tenham suas dúvidas quanto às intenções desse sujeito, que poderia conquistar o planeta inteiro em menos de 5 horas. Após a cena constrangedora e Lois causar um grande constrangimento, ela disse a Clark que talvez não tenha nascido para ter um relacionamento. Algo que não tinha nada a ver com o assunto e foi dito totalmente do nada. Mas tudo bem, momento, sou intelectual, culta e solitária. Você não entenderia. Vamos com Lex, e o lance do Supermerda foi engraçado, admito. Lex queria a fortaleza do Superman, mas eles precisam criar uma distração para não serem pegos em flagrante. Então, Lex manda seus 2 capangas soltarem uma criaturinha muito fofa e feia ao mesmo tempo. Que cresce a tal ponto de se tornar um kaiju de verdade, Superman vai ao resgate e enfrenta o kaiju. Mas ele não pode dar tudo de si, pois faz de tudo para proteger a população e evitar vítimas, algo muito comum no personagem. Em 99% das vezes, Superman luta extremamente contido, ou porque ele não quer ferir seriamente seu oponente, ou porque precisa proteger o ambiente ao redor. Neste caso, por todas essas razões simultaneamente. Para ajudá-lo chega a Gangue da Justiça, composta por Lanterna Verde, Mulher Gavião e Senhor Incrível, o maior de todos os tempos absoluto e impecável desses filmes. Isso incomoda o Superman, que queria tentar mantê-lo vivo e doá-lo para algum zoológico espacial, ou no máximo dar a ele uma eutanásia menos sangrenta do que explodi-lo por dentro. O Superman demonstra uma empatia extrema, não apenas com humanos, mas também com animais, inclusive com kaijus. Para ser justo, lidar com essa coisa deve ser para o Superman o equivalente a um humano lidar com um pitbull ou algo assim.
Ou até menos, pois o Pitbull pode nos ferir gravemente, mas estou fugindo do assunto. Enquanto isso, Lex chega à fortaleza com sua engenheira. E de outro cara, vestido de preto, que lembra muito o Black Noir na aparência e no conceito, sinceramente. E vemos que em seu peito ele tem o U característico do Ultraman, que é uma versão maligna do Clark de outro universo paralelo. O que nos dá pistas de que esse personagem ou é o Ultraman, ou tem alguma relação com o personagem. E como a fortaleza se abre automaticamente quando eles chegam, fica claro para os entendidos que esse Ultraman deve ser algum tipo de versão do Clark. Como a fortaleza responde ao DNA de Kal-El, já dá para perceber o rumo das coisas. O trio monstruoso entra e destrói a fortaleza. Eles encontram a mensagem deixada pelos pais do Superman, revelando informações valiosas para Lex. Nessa versão, não é o pai adotivo do Clark que diz para ele deixar as pessoas morrerem. O pai biológico diz: conquiste a humanidade, fique com toda mulher que você vê, faça um harém para restaurar os kryptonianos e me traga 5 de azada. Isso pode lembrar um pouco o estilo Viltrumita. E aqui parece que James Gunn não economizou nas referências a outras obras de heróis da moda, como The Boys e Invencível, neste caso com The Boys. Afirmo isso devido a esse Ultraman, que mistura os conceitos de Bizarro e Ultraman, tem a aparência do Black Noir e também é um clone. E toda essa bagunça, pra mim está bem claro, não sei pra vocês. Lex ignora completamente a mensagem do Superman e para fazê-lo sofrer ainda mais, rouba o seu cachorro. A mensagem viraliza em segundos e o Superman fica devastado com as declarações. Ele, que pensava que tinha sido enviado à Terra para tornar o mundo um lugar melhor. Na verdade, ele tinha sido enviado para sair espancando todo mundo e que se tornasse um ditador global em torno do seu pau, tudo girando em torno do seu pau. Superman tem um colapso mental, mas mais cedo ou mais tarde percebe que se Lex esteve na fortaleza. Isso significa que seus robôs e o cachorro estão em perigo. Ele vai o mais rápido possível, mas quando chega, seu cachorro já não está mais lá. E seus robôs, com e sem sentimentos, foram brutalmente desonrados. Superman, enlouquecido, confronta Luthor de forma hostil, exigindo que devolva o cachorro. Lex, na vantagem, provoca o Superman sem hesitar, sussurra para o Krypto: cachorro feio de capa. Superman, irritado e frustrado, vai embora. Com isso, Lex obtém autorização para prender e controlar o Superman com seu grupo de falsos heróis. Superman se rende a Lex, que o leva para uma dimensão de bolso, onde é aprisionado com um meta-humano capaz de se transformar em qualquer coisa. Ele está sendo chantageado por Lex para fazer isso, pois caso contrário, Lex matará seu filho. Que por sinal é bem feio, como quando você vê um bebê e diz é bonitinho, normalmente. Lois procura a ajuda da Justice Gang para encontrar Clark, mas eles não estão nem aí para o assunto. Só o Senhor Fantástico Chato se oferece para ajudar Lois. E depois que a porta da garagem dele se abriu bem devagar, eles vão ajudar o Clark. Enquanto isso, Lex tortura o Superman à toa, matando o Mondoale na frente dele, algo que o destrói e que começa a comover também o Senhor da Kryptonita. Enquanto isso, Terrific e Lois chegam ao local do portal, dando início à melhor cena de ação do filme. Senhor Incrível vence todos na base militar, e eles acessam a dimensão de bolso. No final, o vilão deformado e o Superman fazem uma trégua. O vilão cria um mini-sol artificial para dar energia ao Superman. Isso funciona e o Superman leva o bebê feio. Enquanto isso, o desgraçado do Krypto, cachorro mal educado de merda, destrói as coisinhas do Senhor Incrível. Eles se salvam por pouco e levam Clark para seus pais, que o deixam descansar um pouco. E como a plantinha sozinho devolve suas habilidades. Clark começa a questionar sua identidade, suas ações e seu futuro. Seu pai, que nesta versão não é totalmente idiota, o apoia. Ele afirma que Clark decide sobre tudo isso e tem certeza de que ele tomará as decisões certas, expressando seu orgulho por ele. Tudo é muito bonito. Superman se prepara para impedir outro conflito armado entre o país invasor e o invadido, pois é revelado que o presidente invasor está em conluio com Luthor. Mas Clark é impedido por Terrify, que lhe diz que a fenda dimensional que Folagor causou com seu brinquedinho vai acabar com o mundo. Se nada for feito, o Superman será forçado a ir, enquanto em um país invadido, um garoto levanta uma bandeira com seu símbolo. Eu acho sem dúvida que é a melhor cena e a mais impactante de todo o filme, que reflete perfeitamente o tipo de símbolo e esperança que ele representa. Superman confronta a engenheira e o Ultraman. Após correr riscos, ele se livra da engenheira e fica em um mano a mano contra o Ultraman, o qual é finalmente revelado como um clone do Superman criado por Lex. Nos quadrinhos, esse personagem e conceito pertencem ao bizarro James Gunn. Neste caso, ele parece ter optado por mesclar diversos elementos e conceitos para criar o personagem, que serviu como um bom muro de contenção para o Superman durante a troca de socos com Ultraman Bizarro Raro, até o Lanterna Verde chegar para salvar a situação no país invadido. A Garota Gavião captura o presidente invasor e o leva voando. Ele se faz de valentão, afirmando que sabe que ela não vai matá-lo.
Mas o que esse velho maldito não esperava era que a garota Gavião tem mais atitude do que Talos em 2005 depois de 5 cervejas. Então ela o deixa cair pra morte com um sorriso no rosto. E porra, que satisfação. Puta que pariu. Superman, com a ajuda do Krypto, priva o Ultraman das instruções do Waze, tornando-o inútil, desgraçado. Superman humilha o Ultraman sem dificuldades. No final ele o joga em um buraco negro, mas o verdadeiro Ultraman está vivo em um universo alternativo no espaço. Enfim, tudo dá certo e o Superman vai encarar o Waze. Lá, ele deixa bem claro que o verdadeiro humano é ele. Clark valoriza todas as vidas, enquanto Lex só valoriza a si mesmo e seu enorme ego. Demonstrando que, apesar de Lex ter nascido de uma humana, isso não o torna mais humano que o Superman. Assim, ele o deixa chorando e arrasado. Só faltou abaixarem as calças dele, Sr. Chat consegue fechar a fenda do espaço-tempo. E graças a uma subtrama muito divertida, na qual não me aprofundarei para não estender demais o vídeo. Conseguem incriminar Lex por todos os seus crimes, com isso ele é preso, bem detido. E o nome do Superman fica limpinho e livre de coisas ruins. Em seguida, Supergirl chega embriagada após estar em um sistema com sol vermelho e exige a devolução de seu cachorro. E agora entendemos por que esse maldito cachorro era tão mal educado. E é por culpa dela, que é um desastre total. Ela está deprimida por sentir falta de Krypton, sua terra natal. Veremos isso mais a fundo em seu filme, que é muito promissor. O filme termina com o Sr. esse deformado entrando pra Justice Gang e uma cena linda do Superman vendo coisas dos pais dele enquanto se recupera. Bem wholesome, bem cheio de esperançazinha. Quanto ao filme, devo dizer que sim, gostei muito. Como filme introdutório, de personagem, não está nada mal. James Gunn nunca decepciona no humor e na caracterização dos personagens, mas senti falta de mais momentos. Esperancita, daquele tipo de cena do menino com a bandeira ou da mulher olhando o Superman se afastando com o carro. Houve algumas cenas, mas eu esperava mais delas e do filme em geral, considerando o que o Superman representa. A esperança nos momentos bons e difíceis. Queria sair do cinema inspirado, chorando, tomado pela emoção. Mas a verdade é que eu não cheguei a esse ponto. Considerando Guardiões da Galáxia, talvez Gunn prefira cozinhar em fogo baixo. No futuro teremos momentos extremamente emocionantes para todos, um dos pontos fortes de Gunn. Não creio que ele vá decepcionar como Lex, tanto na vilania quanto na caracterização impecável. O ator é gente boa demais. O único ponto negativo do Superman é que outros personagens, como o Senhor Fantástico, roubaram muito a cena sem piedade. Enfim, não foi ruim. Gostei de ver um Superman muito inexperiente, lidando com problemas mundanos, assim como vimos com o Batman. Uma versão mais experiente não tem isso. Isso será muito mais perceptível no desenvolvimento dos próximos filmes. Esse é outro ponto. Isso obviamente vai ser um universo compartilhado. A mudança do Pacificador ou o próprio filme da Supergirl já confirma isso. Eles tentarão novamente com uma abordagem diferente. Infelizmente, o Batman de Pattinson está por enquanto descartado para esse universo. Eu gostaria de tê-los visto dividindo a tela, mas tudo bem, existem teorias, mas são apenas isso, teorias. Por outro lado, alguns argumentam que esses filmes do Superman e Batman não poderiam compartilhar o mesmo universo devido às ambientações muito diferentes. Isso é um absurdo, sempre foi assim. Gotham City e Metrópolis sempre tiveram ambientações radicalmente diferentes e sempre coexistiram no mesmo universo. Não se preocupem, daria pra fazer tranquilamente, mas se não der também não tem problema. Melhor isso do que colocarem o Coringa do último filme dele. Deus me livre. Eu gostei do filme, mas ele me deixou querendo muito mais. Eu sei que isso em parte é bom, mas senti falta de um pouco mais de esperança para o meu corpinho. As expectativas estavam extremamente altas e fico feliz que para muitos elas tenham sido atendidas. Quanto ao que comentei no início sobre um Superman um pouco mais vulnerável, vejo isso totalmente legítimo. Confesso que prefiro um Superman invencível e imparável, que é um símbolo e um ideal a ser alcançado, mas que a gente sabe que nunca vai conseguir, mas que deve tentar com todas as forças. E o fato de ele ter capacidades infinitas reforça pra mim que ele é mais um símbolo abstrato, mais um conceito do que uma pessoa. Mas como eu disse, fazer desse jeito, mais próximo, mais humano e vulnerável, não me parece um erro, apenas uma decisão criativa respeitável. Quem sabe isso mude com o tempo, conforme esse Superman amadureça. Só o tempo dirá. Quando o primeiro Homem de Ferro saiu, ninguém sabia para onde as coisas iriam. Hoje, estamos fazendo pura porcaria. Por favor, compartilhem sua opinião sobre o filme nos comentários. Lembrem-se, os sonhos nos salvam, elevam e transformam. E eu juro de alma que, até que meu sonho de um mundo onde a dignidade, a honra e a justiça se tornem realidade que compartilhamos, nunca vou parar de lutar. Nunca, porque isso é Superman.